tá passando aí no telefone. Opa, boa noite a todos e a todas. Mais um estudo mediúnico aqui pelo Sexo Centro de Expansão Consciencial. Recebendo aqui os amigos também e tal, o pessoal que vai fazer os nossos trabalhos mediúnicos hoje aqui, né? E quero agradecer muito a presença de vocês, né? Semana passada nós não fizemos porque eu estava dengoso, com medo de estar com a Covid-19, né? Mas graças a Deus não foi confirmado e a gente está aqui hoje exatamente para fazer todos os trabalhos com bem menos gente, naturalmente, como também estava sendo antes, né? Mas a gente está com desfalques como o desfalque de Michele, né? Porque Michele está diretamente ligada ao Covid-19, o próprio Mauro também, que está trabalhando no Mestre Vitalino, Michele trabalhando no regional e exatamente no setor da Covid. Ela, inclusive, hoje me falou, e aí eu não quero exasperar ninguém, nem deixar ninguém preocupado, ela disse que foi uma quantidade muito grande de pessoas desencarnando durante essa semana de Covid-19, né? Então, naturalmente, que uma coisa dessa a gente não pode. Inclusive, pediu até para eu dar um alerta a todos, que agora vai voltar aos poucos as atividades econômicas, essa coisa toda, o comércio, né, as atividades todas de trabalho, e ela disse que eles estão já preparados para um novo boom daqui a mais ou menos uns 20, 30 dias, porque disse que as pessoas vão começar a descuidar, achar que estão... A gente não tem educação, né, na realidade. E aí eles estão esperando um novo boom, que a gente se cuidasse. Então, é até bom, estamos falando aqui para a internet, né, e até bom para que todos se cuidem, todos tomem cuidado, que essa coisa do Covid não vai passar porque abriram o comércio. Vão abrir o comércio, vai agravar o processo. Inclusive até Sérgio Ramon, Sérgio, professor de inclusão, eu quase que morri de rir com Arroz, porque Arroz disse que é tipo o seguinte, voltem todos, né? A gente não vê a curva descendo, a gente só vê a coisa subindo, aumentando o número de casos. Não tem estabilidade nesse momento do número de casos. E ele disse assim, eu não sei por que é que está voltando. E verdadeiramente a gente fica numa dúvida danada, sem saber por que é que todo mundo decidiu, sei lá, voltar a esse negócio, né? Bom, tomara que dê tudo certo, vamos respeitar, né? E naturalmente está todo mundo precisando voltar a trabalhar, né? A gente tem que imaginar dessa forma. Bom, gente, hoje nós temos um assunto muito interessante, como todas as semanas é. Os assuntos sempre são muito interessantes. E hoje nós vamos continuar falando sobre obsessões, mas hoje falando sobre algumas coisas que na apometria, e aí eu queria, assim, tecer um comentário, não é um comentário de crítica, mas um comentário de observação. O que é que acontece, né? Inclusive, no sábado nós teremos uma live com o Fábio Naza, que é Fábio Soares, né? E Fábio, o apelido dele é Fábio Naza. E Fábio é um cara que tem muito conhecimento na área de apometria. A apometria foi uma técnica descoberta pelo Dr. Lacerda na década de 60, que foi introduzida no meio espírita através do Dr. Lacerda, que era gaúcho, já é desencarnado, hoje é espírito, está na espiritualidade. Mas ele introduziu essa metodologia exatamente para poder diferenciar determinados tipos de obsessões que estavam acontecendo desde aquela época. Quer dizer, já estavam ocorrendo esses tipos de obsessões, que eram obsessões que não eram observáveis pelas casas espíritas. Dentro das casas espíritas, como é que se faz o trabalho de desobsessão? Você reúne uma quantidade X de médiums e o processo é de doutrinação dos espíritos. Lógico, você tem algumas coisas bem interessantes, como o diálogo com as sombras de Hermínio Corrêa de Miranda, né? Hermínio Corrêa de Miranda, né? Se eu não me engano. Hermínio Corrêa de Miranda, Diálogo com as Sombras. Porque um dia desse eu confundi. Hermínio Corrêa de Miranda mesmo, porque o outro dia eu confundi, disse que era de Hernando Guimarães de Andrade. Hernando Guimarães de Andrade é a reencarnação do Brasil e tal, é outra linha de pesquisa. Hermínio Corrêa de Miranda veio falando no Diálogo com as Sombras que existem vários tipos de obsessões, a forma de falar com os obsessores, pelas próprias características dos obsessores. Tanto quanto existe uma variedade muito grande de seres humanos, de personalidades na Terra, na erraticidade,
acontece a mesma coisa, né? Não existe uma diferença muito grande, só com um grau de complexidade muito maior. Você tem que entender que na erraticidade, enquanto nós aqui temos 20% de consciência espiritual e 80% de obliteração, de ignorância dos nossos potenciais mediúnicos, lá você tem 100% de consciência espiritual para alguns espíritos, tá certo? 80 para outros, 60 para outros, mas sempre a consciência espiritual do que se pode fazer com os elementos, principalmente com o pensamento, é muito mais alto do que aqui. Por mais evoluído que nós sejamos, por mais que nós estudemos o mundo espiritual, as obsessões, por mais que nós estudemos essas características do mundo espiritual, as magias, né, os chips, que a gente vai falar sobre isso, os chips, os implantes, né, os obsessores, os tipos de obsessores, como nós falamos, semana passada mesmo eu falei sobre os tipos de obsessores, quer dizer, semana retrasada, né? Falei sobre os tipos de obsessores, falei que existe aquela classificação de obsessores a partir dos eguns, então os espíritos sofredores, etc. Mas, naturalmente, quanto mais esclarecido o espírito, e esclarecido, quando eu digo esclarecido, não significa dizer que ele é um espírito do bem, não, tá, gente? Nós temos aí espíritos altamente esclarecidos, extremamente inteligentes, que sabem o que estão fazendo, né? Então, eu saí lá naquela classificação, espíritos sofredores, os eguns, aqueles espíritos que são escravizados pelos espíritos mais articulados, né? E também você tem a estrutura dos magos negros, dos espíritos que são vingativos, dos espíritos que são vampirizadores, dos feiticeiros, dos magos negros, que são, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, e das psicografias de alguns médiuns, que não são bem aceitos pelo movimento espírita, diga-se de passagem. É muito importante a gente entender todos esses nuances para a gente não se iludir, porque a gente se ilude demais, a gente acha que vai tirar determinados tipos de obsessão de uma forma mais simples do mundo. Ah, não, a gente vai lá, resolve. Existe até uma certa arrogância no meio espírita de que o cara pode ir lá e retirar o tipo de obsessão. Primeiro, você não sabe o que foi que o cara fez em outras vidas. Qual é o karma que esse cara carrega, né? Qual é o problema que ele causou àquele outro? A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: se o espírito está obsedando alguém, se o espírito está correndo atrás de você para cobrar alguma coisa, é porque você deve. Ninguém vai atrás de quem não deve, gente. Entenda uma coisa: você pegou, saldou suas contas todas, não deve a ninguém. Vai bater algum cobrador na sua casa? Não, né? Só bate cobrador quando você está devendo. Então, da mesma forma, o espírito obsessor, não é que o espírito obsessor é um coitadinho, mas o espírito obsessor é tão vítima quanto você. Vamos colocar assim? E às vezes muito mais vítima do que você. Você fez coisas terríveis a ele. A gente vê, por exemplo, em casas espíritas, em reuniões espíritas, o dirigente está e vai tentar convencer o espírito do contrário, de que ele não deve obsedar ali, naquele momento, e o espírito simplesmente desancar com a cara do dirigente espírita e dizer assim: tu tá querendo me dar conselho? Tu és um caba cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, tu é uma pessoa cheia de falha e fica querendo tentar me dizer que eu tenho que melhorar? Muitas vezes aquele dirigente espírita está ali e tal, e aí eu me recordo de uma história que outro dia eu até li esse texto, eu não sei se eu li para vocês aqui, onde o dirigente espírita começou a pesquisar sobre o obsessor e tal, e foi descobrindo o obsessor nada de querer soltar a vítima, e ele não sabia quem era a vítima. O obsessor apenas vinha e se comunicava através de um médium dizendo que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. E o dirigente espírita perguntando ao obsessor: mas meu irmão, não sei o que, só não me chame de meu irmão não, e tal, blá, blá, blá. Mas lógico, a gente sabe que tem todo o corpo de apoiadores ali, de espíritos mais puros, que controlam o ímpeto do obsessor, né? Então, controlando o obsessor, para o obsessor não dizer palavrão, para o obsessor não fazer nada, nenhuma violência, não quebrar nada, através do médium. O médium, muitas vezes, principalmente, por que é que se faz a educação mediúnica, por exemplo? É para que o médium tome conta desses tipos de atitudes que o espírito tenta
sei lá, tomar ali naquele momento, né? Reagir. E naturalmente a mentoria da casa, os espíritos que estão ali para apoiar, controlam o processo, mas o médium também que tem que ter um autocontrole muito grande para poder não dar um showzinho particular ali, não cair no chão, não tentar agredir, não pegar uma jarra d'água daquela e quebrar na cabeça do obsedado. Porque a vontade que o espírito tem, gente, é essa. Quando o espírito diz assim, eu vou lhe matar, não brinque não. É porque ele tem vontade disso mesmo. Ele está querendo aquilo ali mesmo. Tá? É porque a gente, às vezes, né, veja só, muitas pessoas entram nas reuniões mediúnicas sem ter essa percepção de que o que está acontecendo ali é real. Não é uma fantasia não, gente. O espírito está com raiva porque está com raiva mesmo, não é melzinho na chupeta, ttt, tatatá, vamos lá, meu filho, vamos, Jesus vai te ajudar e tal. Esqueça isso. Então o espírito foi e deu a mensagem dele, disse que ia matar e tal. E esse dirigente espírita passou 1 ano tentando dominar esse espírito, né? E chegou um momento em que o espírito se convenceu. Se convenceu, disse que ia embora e tal. E aí o dirigente espírita, porque o espírito disse que o obsedado, né, a pessoa que ele estava obsidiando, né, foi uma pessoa terrível no passado, que matou mulher dele, matou filhas, até ao ponto do dirigente espírita ficar emocionado e dando razão ao obsessor. Ficou amigo do obsessor, disse, rapaz, eu entendo demais a sua parte e tal. E, lógico, os guias sempre dizendo, ó, ele controle e tal, você não pode dar tanta razão assim ao obsessor. Não, mas ele tem razão, porque mataram a família dele toda, né? Mataram a mulher, estupraram a filha, queimaram a casa dele, prejudicaram a vida dele, né? E ele tá vindo agora de forma muito justa cobrar tudo isso. Mas aí eu vou sim, eu vou convencer ele pelo amor e tal, e o espírito simplesmente, depois de 1 ano e tanto de batalha lá de desobsessão, o espírito decidiu que não, eu vou, né, aceitar a sugestão e vou me afastar do rapaz, da pessoa que eu estou obsedando. Até então não se sabia quem era o obsidiado. O espírito estava ali apenas falando. O obsidiado estava ali no meio daquela reunião. E aí o dirigente espírita insistiu com o obsessor, disse, olha, tá certo, irmão, você vai embora, mas fale. E o espírito já convencido disse, não vale a pena eu dizer quem é. Né? Não vale a pena eu dizer quem é. Ele disse, não, mas eu insisto que você diga, porque pelo menos a gente vai tentar melhorar a vida desse irmão que fez tanto mal, que hoje está recuperado, mas que fez tanto mal. Aí o espírito disse, é o senhor mesmo. Foi o senhor que fez isso tudo. Então, muitas vezes, gente, a gente se acha bonzinho nesse processo aí, diz assim, não, que é isso, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca... Você fez sim, se existe um obsessor, existe um motivo para essa obsessão estar se dando. Existe uma situação que foi causada por você. Então, não queira dar um de coitadinho. Na apometria, ao invés de se passar 1 ano, 1 ano e meio, num processo como esse, que foi bem sucedido no final, graças a Deus, porque tinha médiuns que também eram conectados a Umbanda, então alguns pretos velhos chegaram, né, alguns caboclos, né, a própria espiritualidade arruma determinados mecanismos para poder chegar junto do obsessor e, de certa forma, pressioná-lo a deixar aquela situação, mostrando que o indivíduo em foco, naquele momento, está recuperado, né? Mas, naturalmente, nem sempre o espírito se convence. O que é que acontece na maioria das vezes? O obsessor chega ao ponto de fazer o outro se matar, né? O obsessor adoece o outro, porque naturalmente essa condensação dos chakras termina adoecendo o cidadão. Então, perispiritualmente, você termina adoecendo. E isso não é pouco comum, é extremamente comum. E outras vezes, o dirigente da casa espírita afasta a pessoa obsedada, dizendo a ela que ela não tem nada. Não, você não tem nada não. Porque fulano de tal aqui, que é evidente, está olhando e não está vendo nenhum obsessor perto de você. Então isso deve ser uma esquizofrenia, isso deve ser uma bipolaridade.
Isso deve ser algum problema de crenças limitantes de outras situações da sua vida atual e de outras encarnações que não dá para a gente resolver agora. Você vai ter que resolver isso através de um psiquiatra, você tem que tomar remédios e tal. E aí o cidadão vai lá, se entope de remédio e tem sim uma obsessão. E essa obsessão muitas vezes é a obsessão por forma de pensamento. E forma de pensamento vem através de alguns elementos que nós vamos apresentar a partir de agora a vocês, tá certo? Porque você veja que as indicações da apometria, elas são muito, muito interessantes. A primeira coisa, são doenças espirituais, que são as obsessões complexas. Eu vou me deter nessa parte, que são as obsessões muito complexas, que podem advir de quê? De formas de pensamento. Você instalou uma forma de pensamento. A primeira coisa que a gente tem que entender, e que eu venho dizendo desde das primeiras horas que vocês começaram a participar, tudo surge de você. É você quem alimenta essa fornalha com o teu carvão bem aceso. Teu carvão está ali, em brasa viva. O Espírito só vem ali, sopra, vira fogo. Tá certo? Então significa dizer que é você quem está dando a chance do Espírito vir tomar conta e implantar determinadas formas de pensamento. Porque você tem similitude vibracional. Você está muito... Como é que a gente pode dizer? Nas frases da gente aqui, no costume da gente aqui do Nordeste, você está aproxegado demais. A sensação, a emoção, ao vício, ao pantinho que o outro tem. Você tem o mesmo pantinho do obsessor. Isso aí é quando obsessores são tão parecidos com você que quase se confundem. Você reclama dele porque ele é ruim, porque tu é do mesmo jeito. Tu é a mesma pedra ruim do mesmo jeito que ele, às vezes muito pior do que ele. Isso é similitude vibracional, né? Você se assemelha ao outro. Oi? É a mesma sintonia, né? Você está na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. O que leva, naturalmente, a uma facilidade muito maior. E aí eu me recordo do livro Ação e Reação, onde na escola de Vingadores, os espíritos que estão tentando obsedar a um determinado cidadão explica que na escola de obsessões apenas se sopra a brasa que já está lá acesa, né? Que faz parte dessas formas de pensamento que você tem, né, que você vem alimentando encarnação após a encarnação, né? Então você vem alimentando isso e você é mesmo ser humano, você apenas está com um verniz social, uma capa, uma personagem ou uma personagem que você veste. Todas as vezes que você vai conversar com alguém, você se parece com aquilo, mas você não é aquilo. Se a gente for profundamente em você, você não é aquilo. Você, teu caráter é bem diferente do que aquilo é realmente. Né? Você sabe quem é que mais conhece o nosso caráter? São as pessoas da nossa família em casa. Porque é em casa que você se revela, né? Você não tem máscaras. Você termina revelando o egoísta que você é, o estúpido que você é, a pessoa terrível que você é. Você termina aparecendo em casa. Lógico, você acha que ali você tem intimidade suficiente para mostrar quem você é. Do lado de fora de casa, você é uma pessoa extremamente educada, gentil, atenciosa e tal. Quantas pessoas não são assim? Né? Quantas pessoas não utilizam essa máscara para poder aparentar um ser humano que não é, na verdade? Bom, essa aí é por assimilação, né? E aí tem um espírito sim, ele aparece sim, mas também tem as formas de pensamento que são nutridas por você. Essa semana, me parece que foi ontem, né? O Evangelho foi ontem, eu estava falando sobre a questão das egrégoras espirituais, né? Porque você vem assim de elementos de pensamento que vão se unindo, que formam grupos, que chegam na parte da forma de pensamento, onde um grande grupo pensa daquele mesmo jeito, até o ponto de se formar uma grande egrégora, pensando todos daquela forma. Por exemplo, Jim Jones, que foi um pastor americano que terminou fazendo com que várias pessoas se matassem, esperando um falso fim do mundo, uma nave que ia aportar ali, levar todo mundo.
que foi que ele criou? Primeiro ele começou com as nureses, que são os pensamentos pequenos, miúdos e tal. Depois ele começou a juntar, agregar pessoas, convencer as pessoas de que ele estava certo. Então começou uma forma de pensamento. Aquilo ali foi se formando mais ainda. Se tornou uma coletividade de pensamentos. E aí, depois, uma grande egrégora que se uniu a ele naquele pensamento suicida, que terminou levando àquela tragédia terrível. Assim acontece, mas também acontece para coisas positivas. A forma de pensamento, por exemplo, que nós nutrimos aqui no nosso SEC é uma forma de pensamento que junta-se uma egrégora aqui. É a egrégora da saúde, é a egrégora do conhecimento na área espiritual e etc e tal. A gente está dizendo alguma coisa errada aqui ou para prejudicar alguém? Não, estamos todos nos unindo para ensinar as pessoas a trabalhar mais as suas emoções. Não é ensinar não, estudar juntos, né? Porque na realidade a gente não está aqui ensinando absolutamente nada, estamos estudando juntos, estamos compartilhando o conhecimento para que as pessoas, inclusive até, colaborem com a gente. Diga assim, olha, Wagner, eu achei isso, eu achei aquilo. E a gente vai trabalhar todo esse processo. E aí, naturalmente, na evolução de toda essa estrutura, né, aparece exatamente a síndrome dos aparelhos parasitas no sistema nervoso do campo astral do cidadão, do campo astral do indivíduo. E essa síndrome dos aparelhos parasitas foi descoberta por Dr. Lacerda, porque ele disse que não é só essa obsessão pelo próprio espírito. Tem um espírito que não gosta de você ou de você, e aí ele se conecta a você e começa a introduzir pensamentos em você, a te induzir a fazer determinadas coisas, a se aproveitar do teu vício na bebida, na droga, o teu vício de acumular, de consumir, entendeu? Então, não é um espírito que está ali, né? Você pode ter um espírito acoplado junto de você, que um médium vidente, numa casa espírita qualquer, teve um vidente, ele vai olhar e vai dizer assim, eita, tem uma presença espiritual perto desse rapaz. Tem uma presença, mas apareceram esses aparelhos parasitas, essas estruturas que são diferentes demais. Porque eles não aparecem, não tem, o médium tem que ser muito entendedor das energias para notar. Ele nota, por exemplo, uma mancha preta em determinado ponto da aura do cidadão. Foi evidente, ele nota. Mas ele não sabe identificar o que é aquilo especificamente. Nem ele tem o contato com uma egrégora espiritual que lhe dê informações a esse respeito. E aí, Dr. Lacerda, que foi o descobridor, não vamos colocar descobridor, né? Foi o cara que lançou primeiramente a técnica da apometria. Primeiro tinha o nome de hipnometria, que foi um porto-riquenho que trouxe para o Brasil e ele ali adaptou e transformou na apometria, né? A apometria, né? A medida da separação ou do afastamento, na medida do afastamento, a apometria, medida do afastamento. Então ele descobriu várias coisas, que as obsessões não eram só simplesinha desse jeito, que você vai e convence o outro de que o outro não está fazendo o correto, que você mesmo, trabalhando na linha de Hermínio Corrêa de Miranda, não adianta só dialogar, que você precisa descobrir realmente o que é que está acontecendo com aquele cidadão ali. E muitas vezes faz parte essa síndrome dos aparelhos parasitas, né, no sistema nervoso, no campo astral do cidadão. E é uma coisa grave, né? Quer dizer, é alguma coisa que eles instalam como se fosse um implante, um chip, um ovoide, e aí a gente depois vai estudar os ovoides também. Ovoidização, o processo de ovoidização, diferente do chip, o chip ele é uma matéria biológica, naturalmente, retirada da estrutura do plasma do nosso corpo, né, na realidade do ectoplasma, do duplo etérico e tal, e é produzido com o tipo adaptado daquilo que você precisa para melhorar ou piorar você. Porque é o seguinte, os chips também são implantados pelas entidades do bem. Os chips não são só colocados em você pelas entidades malignas. Por exemplo,
Muitas vezes você tem uma programação espiritual e você está se desviando. Então eles, para poder lhe lembrar do seu propósito aqui na Terra, muitas vezes eles implantam determinados chips para te dar determinadas ideias e liberando aos poucos, geneticamente em você e também mentalmente, dentro das suas percepções orgânicas, que você deve agir de determinadas formas. Então são chips que eles implantam também. Então não é só a moçadinha do mal que faz isso. Mas como geralmente está se trabalhando contra o livre-arbítrio do cidadão, porque é o seguinte, quando se implanta um chip para lembrar você do teu compromisso, está dentro do teu livre-arbítrio. Mas quando eu implanto um chip que é para poder lhe impor determinadas reações, atitudes, que são contra o processo de desenvolvimento do seu espírito, que vai afetar a vida de outras pessoas, que vai destruir a capacidade do outro de pensar livremente. Então eu estou mexendo no seu livre-arbítrio, portanto, não é mais um trabalho do bem. Aspas. E aí, deixa eu abrir um parêntese nisso também, porque muitas vezes a gente fala bem e mal como se fosse uma coisa meio que, né, aquele pensamento que a gente tem, né, do bem e do mal, que se for do bem, tudo bem, se for do mal, todo mundo tem bem e mal dentro de si. E é por isso que esses aparelhos parasitas são instalados na gente, porque a gente, veja só, uma coisa que é incompatível com o nosso campo astral não vai ser instalado nunca. Perceba bem, se eu penso bem, se eu ajo bem, se eu faço as coisas direito, lógico que eu não tenho nenhum chip desse. A maioria da gente tem, gente. Tem os implantes, tem as formas de pensamento. Durante essa semana mesmo, foi que eu fiz. Eu permiti que fossem instalados certas formas de pensamentos em mim. Por quê? Porque eu entrei em pânico, comecei a pensar na Covid, comecei a pirar, entendeu? E nessa piração, lógico, vem tanto as influências espirituais, que são as formas de pensamento estimuladas por influências espirituais, por obsessores, que já estavam esperando só um momento, eu só estou esperando esse doido se desequilibrar. Quando ele se desequilibrar, a gente vai e instala o aparelhozinho nele. Percebe isso? Lógico, em todo mundo, Josiane. Entendeu? A gente precisa perceber, perceba bem, a gente precisa entender que esses processos são muito simples. É assim, eu estou dando chance, eu estou dando cancha. E aí eles vêm e instalam no meu corpo astral determinados tipos de aparelhos. Sou eu que dou cancha. Muitas vezes são experiências, porque também tem, e aí eu vou abrir outro parêntese aqui, que também tem as consciências extrafísicas que não são do planeta. São extraterrestres que vêm e colocam um determinado tipo para poder acompanhar o nosso desenvolvimento biológico, muitas vezes para testar, outras vezes até com intenções escusas, e que instalam determinados chips e tal. Nós estamos passando agora mesmo por um processo. Aqui eu instalei o 5G. E Elon Musk colocou uns satélites na atmosfera e tal, e que será capaz de nos identificar. Né? O projeto dele é colocar 45 mil satélites. A primeira etapa é colocar 12 mil satélites. Mas até o ano de 2030, mais ou menos, na nossa atmosfera estarão circulando, né, ou em órbita 45 mil satélites para saber tudo sobre você. E aí ele vai saber tudo, teu estado de saúde, tudo que você imaginar. Você pensou, ele está captando isso tudo. E isso vai ser instalado, mas eu não vou deixar ninguém instalar nenhum chip em mim material. É parecido com isso, viu, gente? O sistema de controle. E que alguns, com a teoria da conspiração, estão colocando aí que tem um governo oculto, que existe todo eu não gosto muito de pensar, porque assim, eu já tenho tanta parte espiritual que já faz esse trabalho, que eu não gostaria de entender que até um sistema tecnológico, que é bem possível, né? Porque é possível. Veja, se eu tenho no plano espiritual, né? É lógico que vai reverberar no plano material, o que significa dizer que aqui nós já estamos com certos sistemas de controle, às vezes até não intencionais, que levam a vida da gente para um lado não muito bom. O que eu tento sempre imaginar é que todo tipo de tecnologia pode ser por bem e pode ser por mal.
Você está entendendo? Eu posso pegar a tecnologia 5G e utilizar como eu estou utilizando agora para transmitir uma mensagem bacana. Você está entendendo? Eu posso utilizar as informações que o Google tem sobre mim para poder descobrir várias coisas interessantes para o meu enaltecimento pessoal, para os meus estudos, para o meu conhecimento. Então, a tecnologia, na realidade, se parece com uma faca. A faca serve para matar e serve para cortar os alimentos, para poder podar as plantas, para poder, sei lá, fazer tantas coisas benéficas. A faca não serve só para matar ninguém. Aliás, ela nem foi feita para isso, ela foi feita como instrumento, como ferramenta. O homem desvirtuou. Então, da mesma forma, algumas coisas dessas que estão surgindo são colocadas por bem, da mesma forma como eu disse, que a espiritualidade maior também utiliza os chips para poder induzir a gente a voltar para o nosso campo mental certo, para nossas atitudes corretas. Então, eles trabalham também dessa forma. Mas aí, os que eu estou falando a vocês, sobre essa questão dos chips dos aparelhos, né, da síndrome dos aparelhos parasitas no nosso corpo, é porque nós damos chance para que esses aparelhos sejam instalados. E o processo de ovoidização está sendo utilizado pelos magos negros também. Em alguns livros, como por exemplo A Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala sobre a ovoidização e fala que determinados chefes de falanges espirituais do mal se utilizam dos ovoides para implantar em você determinados tipos de pensamento. Por exemplo, se aquele cidadão que perdeu a forma humana e se ovoidizou era uma pessoa muito ligada ao sexo e etc e tal, ele vai separar aquele ovoide ali. Aí ele vai pegar você, que também tem o mesmo tipo de plantim, né, que tem o mesmo tipo de pensamento, e ele quer destruir a sua vida, destruir seu casamento, destruir a sua vida íntima com a sua esposa e tal. Ele vai e instala aquilo ali em você. Quer dizer, você tem similaridade vibracional para assumir aquele ovoide em você. Então ele está compatível com você, se parece com transfusão de sangue. Você pode fazer, o doutor está aqui, o doutor Renato está aqui, sabe muito bem disso. Você pode pegar um sangue de uma pessoa que tem completamente incompatível e botar, não vai rolar. Tá certo? É a mesma coisa dos transplantes de órgãos. Tem que ser compatível, né? Tem que ser compatível. Então, da mesma forma, qualquer implante desse, eu já estou dizendo isso para que ninguém fique espantado, todo o espírito que chega à ovoidização. O que é a ovoidização, gente? Para todo mundo entender o que é. É quando o espírito permanece muito tempo no mal, repetindo muitas vezes as mesmas coisas, encarnação após encarnação. Ele vai perdendo a forma humana e perde o perispírito, se tornando a forma do corpo mental inferior, que é uma forma ovoidal. Então ele perde a estrutura do perispírito. E ele evolui? Não evolui. Ele continua com os mesmos tipos de conhecimento, mas ele está com tudo isso obliterado. Ele é utilizado pelas forças do mal. Geralmente, lógico, se você está sintonizado com o mal, quando você perde a forma humana, você vai ficar o quê? Do lado dos bons? Lógico que não. Você é instrumento, é ferramenta, é implante também. É um dos implantes, só que esse é um implante espiritual. Tem pensamento e ali tem um espírito. Tá certo? Não, ele pode ser implantado. O ovoide ele pode ser implantado. Inclusive os chips, todos esses parasitas e tal, eles são implantados encarnados e também de desencarnado para desencarnado. Um mago negro pode implantar um chip, alguma coisa dessa, chipar um desencarnado também. Então o processo é extremamente complexo. A gente fica pensando que esse negócio é bem simplinho, né? Ah, não, é fácil demais da gente entender. Não, é uma coisa bem complexa. E Dr. Lacerda descobriu lá na década de 60, quando ele começou a colocar a técnica de apometria, que aqueles métodos que tinha de Hermínio Corrêa de Miranda, né, todos aqueles métodos espíritas e tal, eram eficazes até determinado ponto. Mas a partir dali, que o próprio André Luiz já tinha sinalizado isso em Evolução em Dois Mundos, tá certo? Que é um livro, inclusive, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, tá? Que não era tão simples assim.
E aí, com a apometria, no desdobramento, ele começou a enxergar, os médios videntes começaram a enxergar esses tipos de parasitas, de formas de pensamento, de larvas astrais. Então, eles começaram a ver isso e começaram a ver que teriam condições, através do desdobramento, de também retirar esses determinados tipos de implantes. Bastava eles se unirem às egrégoras dos espíritos especialistas nessa área. E aí vem algumas perguntas que foram feitas a Dr. Lacerda num livro dele chamado Espírito e Matéria. É um dos livros que foi o principal livro do Dr. Lacerda. E a pergunta é a seguinte: entre as obsessões complexas, prestem atenção nisso, descritas na sua tese, existe uma determinada veja que nome, que neologismo que ele utilizou aqui, né? Espiritopatia. Espiritopatia. Quer dizer, uma doença do espírito, né? Extremamente comprometedora da saúde e sobre a qual praticamente nenhuma alusão existe na literatura espírita. Já existia em Evolução em Dois Mundos, só que ele tinha colocado outros nomes, dado outros nomes a esses bois, tá certo? Mas já tinha, André Luiz já tinha falado sobre isso. Daí o nosso interesse pelo assunto. Como aconteceu a descoberta da síndrome dos aparelhos parasitas? Aí, isso é um material, inclusive, tirado do curso de Fábio Naza, de apometria, mas é um material que está no livro do Dr. Lacerda. Mas ele fez aqui um resumo bem interessante. E aí, Fábio, se estiver assistindo, me dê licença, pedir licença atrasado, mas eu estou mostrando aqui porque é bem curioso esse teu material, tá de parabéns, porque é muito bom. E Dr. Lacerda responde, veja, pela aplicação prática da apometria de maneira sistemática dos pacientes atendidos no Hospital Espírita de Porto Alegre, que ele atendia com a técnica de apometria dentro do Hospital Espírita. Oi, eu ia falar alguma coisa? Dentro do Hospital Espírita, constatamos há alguns anos, com surpresa, a presença de certos aparelhos estranhos colocados com muita precisão e cuidado no sistema nervoso central. Veja que negócio trash, né? No sistema nervoso central de grande número de pacientes. Observamos que os portadores de tais aparelhos, em geral, eram obsidiados de longa data e que aparentemente sofriam muito com esses mecanismos parasitas. Os responsáveis por tais engenhos são sempre obsessores das sombras, verdadeiros técnicos dedicados unicamente ao mal. Muita gente vai dizer assim, meu Deus, a gente está submetido a isso. Sempre esteve. Isso não é novidade, embora esses aparelhos parasitas tenham se desenvolvido da mesma forma como nossa tecnologia desenvolveu de 50 anos para cá. De 50 anos para cá, esses aparelhos parasitas, minha filha, se triplicaram-se os chips, tipos de chips, cada um para determinado tipo de pensamento, determinado tipo de pantinho que a gente tem, determinado tipo de mania, de vício, de comportamento. Eles exploram determinadas coisas, às vezes para destruir o teu sistema nervoso central, para destruir a tua saúde, para te causar câncer, doenças autoimunes. Tá entendendo como é? Então, quer dizer, são instalados no teu perispírito isso, tá certo? Então pergunta, qual é o objetivo dos aparelhos parasitas empregados pelos obsessores? Lá vem Dr. Lacerda e responde. A finalidade desses engenhos eletrônicos, porque são aparelhos eletrônicos muito sofisticados, é causar perturbação nervosa na área da sensibilidade ou em centros nervosos determinados. Alguns mais perfeitos e complexos atingem também áreas motoras específicas, causando respostas neurológicas correspondentes, tais como paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, etc. O objetivo sempre é desarmonizar. Sim, para falar, Dr. Lacerda era médico, tá? Era médico, tá bom? Então, o objetivo sempre é desarmonizar a fisiologia nervosa do paciente e fazê-lo sofrer. A interferência constante no sistema nervoso causa perturbações de vulto,
não só na fisiologia normal, mas sobretudo no vasto domínio da mente, com reflexos imediatos para a devida apreciação dos valores da personalidade e suas respostas na conduta do indivíduo. Quer dizer, atua diretamente em você. E todas as vezes que você tem medo, você dá o gatilho e ele começa a atuar. Dores e tal. Todas essas dores que a gente sente, essas coisinhas que a gente fica perturbado, é porque a gente deu chance, lógico. Quando você vai bem, ninguém te deu nenhuma notícia ruim. Ninguém disse nada a você. Você está se sentindo bem, você está com a saúde boa. Você não está nem pensando nisso. Se alguém chegar fizer cara feia para você e você se incomodar com isso, começa o processo. É o mesmo processo dos trabalhos de magia negra que são feitos. Alguém chega, encomenda através de um feiticeiro qualquer, de um sacerdote, aspas, desses que tem por aí fazendo magia negra, encomenda um feitiço, bota numa esquina. Enquanto você não sabe disso, oxe, tá show de bola. Você recebe a influência e tal. Mas aí, o que é que o feiticeiro faz para potencializar o processo do feitiço que ele está fazendo? Que é uma forma de pensamento. O que é que ele faz? Ele manda alguém dizer a você, através de um médium, através de alguém, olha, você está com um feitiço. Imediatamente você pira na batatinha e começa a pensar nisso. Começa a ficar com raiva. Por isso que é tão importante, quando a gente for dizer isso a alguém, tem que ter um critério muito grande. Tem que ter um cuidado muito grande. Tem que mostrar que isso não pega se você não ficar pensando nisso. Se você não ficar pensando, meu Deus, alguém mandou isso para mim, eu quero que, né? E aí diz um palavrão bem grande, né? Pronto. Disse o palavrão. Já ficou com ódio. Pronto. Amossegou em você. Você está entendendo como é? Você ficou com ódio, você abriu o campo. O campo está aberto. Percebem isso? Na hora que você fica com medo, o campo abriu. Então, por isso que é tão importante, nesse momento, é exatamente essa sinergia, exatamente isso. Na hora que você abre o campo, você conectou esses aparelhos em você. Deixou a impressão chegar perto de você, o medo. Por isso que eu disse que semana passada, eu abri o campo. Eu fiquei com medo. Mas não fiquei com medo por mim. Mas vai, tu não ficasse com medo por tu. Não fiquei, não. Fiquei com medo por causa dos meus parentes, do meu filho, da minha esposa, com medo que eles pegassem e que neles não fosse tão leve quanto em mim. Que eles pegassem da forma mais grave a Covid e adoecessem. Esse medo me destruiu 2 semanas. Porque eu comecei a suar frio, a me sentir mal e tal. Mas Wagner tem a dengue, cara. Você teve. Tudo bem. Mas não era só a dengue. Eu estava com medo. Eu estava trêmulo por dentro. Eu estava nervoso. Percebe que isso estimula. Percebe que quando você divulga no Facebook e tal, a Covid vai acabar com todo mundo, e você começa a arengar na internet, que você está também abrindo o seu campo áurico, rompendo a sua tela búdica e deixando que entre determinados vírus, vibriões, larvas astrais. Isso vai entrar e se densificar em você e provavelmente vai destruir o teu sistema imunológico, fazendo você adoecer. Você fica mais suscetível a essas doenças. Porque a primeira coisa que a doença se instala, no local onde a doença se instaura é no teu campo astral, na tua estrutura energética. Primeiro no teu duplo etérico, né? Quer dizer, primeiro no teu campo mental inferior, ou depois no teu perispírito, depois no teu duplo etérico, se instalando nos teus chakras, transmitindo para os teus órgãos internos a doença que você vai ter. Algumas indetectáveis, como as doenças autoimunes. Né? Então, quer dizer, na medida em que você abrir o campo, se instaura a doença. Vem, isso é uma obsessão. É uma obsessão. Uma obsessão que você pode ter construído. Percebe que você também constrói isso? Que às vezes a doença nem está nem em tchó com você. Tem nada a ver com você. Mas você começou a vibrar nela, assistindo TV todo dia, não sei o que e tal, e todo mundo tem esse terreno, já você aparece com a doença. Por quê? Porque você abriu o teu campo áurico, você rompeu tua tela búdica, então penetrou em você e você foi atingido por ela. Lógico, gente, muita gente vai dizer assim, o que a gente faz para parar de ter medo?
é só não estar o tempo todinho, né, velho, vibrando nisso. Tá certo? Porque tem limite isso. Quando é que rompe a tela búdica? Quando você exagera. Tem gente que está conectado nessas notícias 24 horas por dia. Acorda de madrugada, liga a televisão para ver qual é o último número de mortos. Veja o ponto que você está chegando. Percebe isso? Que isso é uma coisa que vai lhe afetar organicamente e que você provavelmente vai pegar. Tá certo? Porque você está rompendo a sua tela búdica. Tá certo? Tudo acontece na mente primeiro, gente. Depois é que se transfere para o corpo. Por isso, as chamadas doenças psicossomáticas. Diz que a única coisa que não é psicossomático, estudado pelos espíritos e por quem está estudando metafísica, né, é facada, tiro. Essas coisas não são psicossomáticas. Você está vendo a lombriga velha sair do canto. Mas foi criado também psicossomaticamente. Porque você um dia alimentou essa violência em você. Porque você estava atraindo essa violência para você. Você começou a frequentar banco, a frequentar não sei o que e tal. Se não for kármico, se não for uma coisa que você trouxe para poder resolver seus problemas aqui nessa vida, é uma coisa que você adquiriu no decorrer dessa vida. Você foi muito violento, você saiu juntando essa egrégora de pensamentos que te colocou em determinadas situações onde você levou um tiro, uma facada, caiu de moto, que fez não sei o que, bababá. Você tá entendendo? Caiu de moto, tu enche a cara de cana. A maioria dos acidentes de moto estão ligados ao descontrole, à falta de cuidado. Eu duvido uma pessoa que é muito cuidadosa cair de moto. Não cai. Eu tenho um colega que tem moto há 40 anos, nunca caiu. Cuidadoso que só ele. Você está entendendo como é o negócio? A gente precisa entender todas essas coisas. Vamos lá, pergunta. E como funcionam esses artefatos astrais? Dr. Lacerda responde. A técnica, as mais das vezes, é a seguinte. Uma vez fixado o aparelho nos ossos do crânio por meio de parafusos especiais, são parafusos astrais, tá, gente? Parafusos espaciais, fazem ligação por meio de filamentos finíssimos às diversas áreas e núcleos do sistema nervoso central e ao longo dos núcleos da medula. Veja que a coisa não é melzinho para chupeta, né? Vamos lá. É bom frisar que tudo isso... Veja só, é bom frisar que tudo isso se passa no mundo espiritual, tá bom? No corpo astral, que tem fisiologia igual ao corpo físico, ou melhor, este é uma cópia daquele. O corpo físico é uma cópia do corpo espiritual, gente. É porque a gente acha que a gente é corpo, né? Mas a gente não é corpo, isso aqui é um molde, é uma estrutura para a gente viver a 3D. Mas nós somos espírito, tá certo? Este fenômeno pode ser identificado porque os enfermos são separados do seu corpo carnal pela apometria e estudados pelos médicos espirituais, que tratam do corpo astral em presença dos médiuns, também desdobrados, que podem assim testemunhar todo o tratamento ao mesmo tempo, que vão descrevendo suas diversas fases. Somente desdobrados é possível retirar esses artefatos parasitas, o que explica a ineficiência dos passes nesse tipo de enfermidade. Por isso que manda passo no cabo, o cabo sai pior do que entrou. Eu vi isso muitas vezes, né? Neguinho, meu Deus, eu vou morrer. Lógico, você pega, enxerta a energia para nutrir a bactéria que está ali. Entendeu esse que é o meu negócio dessa? É isso que acontece na maioria dos casos, tá certo? A gente precisa se ligar nessas coisas. Tá certo? A depressão, então, o próprio Giacomelli fala disso. Né? Quando a gente fala em passes e tal, né, que é exatamente a transfusão magnética, né, da energia magnética, é exatamente isso que acontece. Você fica mais depressivo ainda. Em vez de você tirar, fazer a dispersão, você está injetando mais energia para nutrir ainda mais aquele aparelho parasita que está ali. Tá certo? Vamos lá. Em alguns casos, verificamos que havia sempre emissão de vibrações. Vamos lá. Não, peraí, eu acho que foi aqui. Foi para aqui, né? Fizeram o tratamento ao mesmo tempo. O quê? Ficou aqui? No parágrafo seguinte. Depois de
passe nesse tipo de enfermidade. Depois de fixado o aparelho, começa por emitir regularmente cargas vibratórias. Veja só, cargas vibratórias de natureza eletromagnética para perturbar o funcionamento da área desejada, causando esgotamento e fadiga funcional. Quando o limiar da resposta fisiológica a determinados estímulos já está já alterado, dão ordens de comando, por exemplo, para as áreas auditivas, sugerindo atitudes estranhas ou sugestões para autodestruição. Enfim, toda gama de ação nefasta injetada diretamente no cérebro da vítima. Percebam isso. Em alguns casos, verificamos que havia sempre emissão de vibrações estimulantes de baixa frequência de forma constante, de pequena amplitude e baixo volume, subliminar a resposta com o objetivo de cansar o paciente, facilitando a sua obediência às ordens posteriormente emitidas. Visam assim quebrar a resistência da vítima. Então, eu vou estimulando você e você vai perdendo o estímulo, desanimando, chorando, se agoniando, percebe? Entrando no looping que os caras querem que você entre, tá certo? Pergunta. Por isso que antes eu fiz as minhas ressalvas aqui. Não vá se impressionar, a gente vai tratar, tá? Não vai se impressionar, tá? Pergunta. É incrível até que ponto chega a sofisticação do ato maléfico e o modo pelo qual a inteligência desencarnada age às escondidas, manipulando a vítima ao seu bel prazer, sem que ele nem sequer desconfie tratar-se de sutil e poderosa ação obsessiva desencadeada à distância por meio de eletrônicos. Quer dizer, não tem um espírito colado em você, então ninguém nem vê. Ele está à distância comandando tudo aquilo. É um satélite de Elon Musk controlando o seu chip aqui. Isso acontece num plano espiritual, só para vocês terem uma ideia. O plano espiritual inferior que eu digo é de baixa vibração, daqueles maléficos mesmo, está 50 anos de tecnologia na nossa frente. 50 anos de tecnologia na nossa frente. E o plano superior está a 500 anos de tecnologia na nossa frente. Graças a Deus. Né? Né? Por isso que tem jeito, José. Por isso que tem jeito. Viu? Vamos lá. Aí ele diz assim, distância por meios eletrônicos. Continue o seu relato. Aí Dr. Lacerda diz, o enfermo então, preparado, recebe subitamente uma determinada ordem ou ouve uma voz galhofeira, com conceitos desabonadores à sua pessoa, à sua conduta, com grande estupefação para ele, que não sabe a que atribuir o fenômeno, julgando-se completamente enlouquecido. Em momentos propícios fazem comentários de seus atos, provocando na pobre vítima um estado de pânico e de terror, que não sabe a quem apelar para debelar a situação tão esdrúxula. Em pouco tempo entrega-se desamparado à mercê de seus algozes, uma vez que a medicina é totalmente impotente para sanar o mal tão exótico. Por isso que a medicina não consegue resolver problemas de doença autoimune. Vai até certo ponto. Não tem jeito. Nem identifica, nem nota o que é. Tá certo? A medicina às vezes nem identifica. Os médicos pouco podem fazer, pois mesmo um consolo não pode dar, desde que não acreditam nas vozes que os enfermos dizem ouvir. Então muitas vezes você chega para o médico e diz, aí o médico diz, é esquizofrênico, interna, toma remédio. O cara continua a ouvir doidice e morre doido. Eu conheço um. Tá certo que morreu exatamente assim. A primeira coisa foi o seguinte, a família começou a negar que ele era esquizofrênico. Que esse é o grande problema, por orgulho. Pode ter a esquizofrenia? Pode, gente. Veja só, a esquizofrenia é uma doença, mas é uma doença trazida do plano espiritual. É geralmente uma prova ou uma expiação. Tá certo? Mas o que é que acontece? Se o indivíduo trata, se reconhece esquizofrênico, se trata tudo direitinho, se vai para
uma casa espírita ou para uma casa de apometria, para uma terapia e sabe fazer um trabalho direito e tal, ele controla a esquizofrenia dele numa boa. Mas não. O que é que acontece? A família é preconceituosa, os médicos que vão tratar são preconceituosos, não indicam uma casa adequada para fazer o tratamento espiritual. Quando indicam uma casa adequada que faz tratamento espiritual, eles não levam em conta esses implantes. Então o cara fica lá, abilolado, falando besteira e tal, e o dirigente da casa espírita, isso é esquizofrenia, isso só resolve com remédio. É verdade, se é esquizofrenia, resolve com remédio. Não estou dizendo o contrário aqui. Mas também pode ser tratado no plano espiritual para minimizar os efeitos. Foi uma carga espiritual. Agora, a maioria das vezes o cidadão não é esquizofrênico, não é bipolar, não é nada disso. Ele está apenas chipado. Ele está apenas com um aparelho parasita instalado nele. Sacaram? Muito importante a gente entender isso. Pergunta, evidentemente a medicina beneficiaria muito mais os enfermos se levasse em consideração a questão da alma humana. A síndrome espiritual que foi descrita encaixa-se perfeitamente no contexto da clínica psiquiátrica, confundindo os facultativos quanto à verdadeira gênese da doença. Quer dizer, você não sabe o que está acontecendo ali. Cadê a verdadeira origem da doença? Dr. Lacerda responde aqui, vimos casos que o enfermo diagnosticado como portador de esquizofrenia catatônica, veja o que ele vai falar, nada mais era do que um robô sem vontade própria, sob completo domínio de seus obsessores. Outras vezes os inimigos das sombras agem de maneira mais sutil, de vez que não emitem som algum para não se identificarem, apenas enviam as vibrações desarmônicas. Pergunta, os seus relatos estão repletos de particularidades ainda desconhecidas dos espíritas experimentados nas lides desobsessivas e que nunca imaginaram a existência das obsessões complexas. Que a maioria ignoram isso, tá? Vamos ser sinceros, né? Ignoram isso. Não fora a maior capacidade perceptiva dos médiuns desdobrados pela apometria, continuaríamos ainda por muito tempo à margem de tal necessidade. Por isso é importante que o senhor nos esclareça um pouco mais a respeito desses engenhosos artefatos astrais. Aí lá vai o Dr. Lacerda e responde. Alguns aparelhos têm refinamentos especiais, de vez que são autoestimulados em sistema de verdadeiro feedback, isto é, o próprio enfermo fornece energia para o funcionamento do engenho parasita. Foi o que a gente estava falando. Pensamento em loop, sintonia, você está entendendo como é? Então você vai fornecendo. Isso acontece, exatamente, isso acontece quando fazem derivações no sistema nervoso, destacando um filamento onde ligam a um tronco nervoso aferente ou junto ao músculo, com o objetivo de captar energia emitida através do nervo ou gerado pelo funcionamento normal do próprio músculo. Veja, o próprio sistema estrutural do corpo orgânico vai alimentando a estrutura, além do pensamento. Esta energia revertida é aproveitada para fazer funcionar o aparelho. É uma verdadeira ponte entre uma área motora e outra sensitiva. Quer dizer, as áreas motoras vão interagindo com a sensitiva, agravando ainda mais o quadro. É um negócio muito... Quem é médium, aí potencializa muito. Quem é médium, aí sente muito. Aí é brincadeira. Você está entendendo? Quem coloca esses mecanismos é sempre um técnico consumado, pois é necessário conhecer muito bem a eletrônica, assim como a perfeita fisiologia do sistema nervoso, para obter resposta específica para o que desejam. Em virtude disso, felizmente, é que seu uso é limitado à sua incidência e não é generalizada, naturalmente. Tá certo? Pergunta, a fixação dos artefatos parasitas pelos obsessores subordina-se a alguma predisposição por parte das vítimas ou todas indistintamente estão sujeitas à sua ação desarmonizante? Quer dizer, de alguma forma você dá cancha a isso, né? Aí ele responde, como em todo processo obsessivo, aí vem as formas de pensar, aí vem a sua brasa que está lá acesa, né? Como em todo processo obsessivo, também nesse caso vemos que a ação nefasta desses aparelhos ou a sua instalação está sujeita à lei comum da obsessão, isto é,
o paciente sempre tem uma possibilidade de defesa e resistência à ação das trevas, tudo dependendo de seu merecimento, que redunda em assistência por parte de seus protetores e sua evolução espiritual, que garante um padrão vibratório elevado, o qual automaticamente o imuniza da ação de forças negativas de natureza barôntica, tá certo? Pergunta: diante das várias formas de obsessão aqui discutidas, nos faça um resumo dos mecanismos mais comuns encontrados na origem desses malefícios. Dr. Lacerda diz o seguinte: observamos sempre em todos os tipos de obsessão que esta se divide em dois grupos cuja resultante da ação simultânea provoca a doença mental. Bastaria apenas a presença de um grupo desses para que a anormalidade que disse surgisse. Ação direta do obsessor de origem puramente externa, quer dizer, que é através de sugestões, domínio da vontade ou mesmo a subjugação corporal da vítima, que é a obsessão mais simples, por meio da ação de aparelhos parasitas plantados pelo sistema nervoso do paciente ou em outra das regiões do corpo. Ou a ação indireta, é um processo endógeno anímico, isto é, gera-se no próprio paciente por pensamentos, quer dizer, você vai autoalimentando-se de pieguismo, pessimismo, tristeza, agonia, medo, tudo isso alimenta e termina sendo instalado por oportunismo. Percebe? Você mesmo alimenta o processo dentro de você. É o processo que eles chamam de processo para dentro, né? É você quem alimentou tudo isso, tá certo? Oi? Na estrutura desses aparelhos, sabe, gente? Que tem vários tipos, sabe? A semana que vem, porque hoje já está avançado da hora, mas a semana que vem eu vou falar exatamente, estamos aqui, 8h05, né? Nós vamos falar sobre os tipos de chips, só para vocês terem uma ideia desses tipos de chips aqui, tá certo? Aparelhos parasitas. Só para vocês terem uma ideia aqui, a quantidade de aparelhos parasitas, só para a gente entender. Os implantes tem chips de silício menor, chip de controle direto, cristal geométrico, são vários tipos, tá certo? Implante parasita, implante arterial, implante neural, implante de monitoramento, que é para monitorar você, para tomar conta da sua vida, sabe? Ver o que você está fazendo. Implante draconiano, que aí já vem dos extraterrestres, né? Dos amigos, aspas, né? Implante de medusa, esse é pesadaço. Implante de fluxo de energia, implante coletor de material genético, implante uterino, tá certo? Implante de hologramas, tá certo? São vários tipos de implante, tem muito mais. Isso só são alguns. O Dr. Lacerda identificou na época dele. Hoje, assim, a quantidade desacuenda, porque eles realmente se aperfeiçoaram tecnologicamente. Se hoje nós estamos pensando, quer dizer, se Elon Musk está querendo colocar um chipzinho em você para identificar algumas características suas, tu imagina, se eles estão 50 anos na frente, eles sabem tudo disso. Tudo. Entendeu? Então, aquela frase que Kardec disse quando Kardec perguntou o que os espíritos disseram, quer dizer, os espíritos influenciam em nossas vidas. Que os espíritos respondem muito mais do que vós imaginais. Às vezes eles chegam a vos dirigir, a dirigir as vossas vidas. Precisa dizer mais alguma coisa? Né? Então, quer dizer, a gente está sendo inocente, achando que essa direção, essa coordenação dos espíritos, essa influência dos espíritos é apenas a influenciazinha do irmãozinho sofredor que está tristinho com você. Em alguns casos, né? Porque tem esse caso do irmãozinho tristinho que está e tal, e você vai lá, bate um papinho com ele, que a maioria das obsessões são assim. Mas tem as complexas. Tem as que matam. Você está entendendo? Então, tem as que destroem a sua vida completamente. Que impossibilita você de trabalhar, que você fica um abilolado, que você fica uma pessoa que todo mundo olha para você e diz assim, isso é um doido. Esse cara está aqui estribuchando no chão, vamos demitir ele. É louco, esse cara é louco. E não é loucura,
é mediunidade e obsessão complexa. E que você precisa tratar. Porque senão você não volta à tua vida normal. Wagner, é possível tratar? Sim, as técnicas de apometria, que aí eu convido novamente vocês que estão no Facebook para assistir a live com Fábio Nasa. Eu vou perguntar sobre tudo isso e muito mais. O que é a apometria, como funciona a técnica, como ela se aplica, por que ela é tão eficiente, o que é que ela pode tratar, porque isso é apenas um dos tratamentos, são as obsessões complexas, mas tem muitos tipos de tratativas na apometria e que nós vamos conversar sobre isso no sábado, às 2h30 da tarde. Vou repetir, Fábio Nasa é um cara muito especializado nessa área, tem mais de 20 anos trabalhando com isso, muito conectado a Robson Pinheiro, lá em São Paulo. É um cara que eu tive contato com ele o ano passado e que nós fomos nos aproximando, trocando conhecimentos, conversando, batendo papo, eu mostrando para ele como era que estava o trabalho daqui, ele me dando sugestões, eu passando algumas informações para ele. Terminei fazendo esse elo, né, traçando esse elo de simpatia, de amizade, né, de relacionamento com ele, e ele topou fazer gentilmente essa live conosco, né? Inclusive ele tem tratamentos fantásticos e tem cursos e tal que podem explicar sobre a apometria. Rapaz, se eu pudesse dar uma sugestão, e é aquela história, eu não posso estar aqui dando conselho e sim sugestão, eu acho que as casas espíritas já deveriam ter aderido a essa técnica há muito tempo. Tá certo? E deixar desse blá 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 e tal, porque na realidade, veja, isso não leva a nada. Se Kardec definiu lá em 1857, no século XIX, que o espiritismo precisava evoluir, a apometria é uma técnica fantástica, baseada nessa evolução do espiritismo, gente. Vamos ver se a gente utiliza essa técnica para livrar os nossos amigos de forma fraterna, tá? Porque, poxa, é fraternal isso, é uma técnica fraternal de trabalho, tá certo? É uma técnica para livrar o outro da agonia que está sentindo da obsessão. Então, gente, por que não usar se é uma técnica tão eficiente, tão eficaz, que está há tantos anos aí fazendo sucesso e tal? Lógico que tem muita gente trabalhando com apometria da forma errada. Da mesma forma que tem gente que é espírita e está totalmente troncho, tá? Tem muita gente que é apômetra e não conhece a técnica e não conhece nada disso. Mas o Fábio não é esse o caso. Tá? É um cara que realmente é muito sério, muito, muito correto nos posicionamentos dele, um cara que realmente tem seriedade no que fala e no que faz. Tá certo? Então eu recomendo que todos assistam a live do sábado, que vai ser a partir das 2h30 da tarde. Então vamos passar 2 horas em live. Né? Vai ser de 2h30 até as 4h30 da tarde. Então vai ser uma live um bocado grande e vai dar para tirar um bocado de dúvida nesse processo aí. Vai ser bem bacana. Tá certo? Então, paz, luz a todo mundo. Muito obrigado. Nossos estudos terminam agora, nós vamos começar agora nosso trabalho de mediunidade, tá certo? Vamos lá.